Olá a todos, meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, sou diretor científico da Brasa Regional São Paulo. Tenho a honra de falar sobre esse tema bastante importante, que são os novos conceitos em comprometimento cognitivo vascular. Então, quando a gente fala em conceito, a gente tem que ver um pouquinho a história e lembrar que, como grande parte dos conceitos, teve uma situação pendular. Então, em 1900, nos primeiros anos, nas primeiras décadas do século passado, o conceito era que a grande maioria das demências eram causadas por questões vasculares, por insuficiência vascular, por isquemias. Tanto que um termo sinônimo usado para demência, que é esclerose, veio, de aterosclerose, arteriosclerose. Quer dizer, naquela época, no início do século passado, o conceito científico era que demência é sinônimo de lesão vascular. E aí, mais para o final do século, com os avanços em doença de Alzheimer, aconteceu uma oscilação do pêndulo. Então, teve uma alzheimerização. Quer dizer, grande parte das demências eram doenças de Alzheimer ou doenças degenerativas. E meio que se esqueceu a contribuição vascular. Porém, conforme os avanços foram ficando mais claros e o conhecimento foi ficando mais robusto, o pêndulo voltou para o meio. Então, hoje, se reconhece a importância das doenças degenerativas, mas também uma grande importância aditiva, que se soma das lesões vasculares. E aqui um histórico, então, desde o pensamento de que a doença vascular era o principal causador de demência, até novos avanços como conceitos de demência por múltiplos infartos, os conceitos em doença dos pequenos vasos, como a leucariose, a descoberta de genes que causam demências vasculares, como o CADASIL, e, por final, esse conceito mais amplo de comprometimento cognitivo vascular. Um dos pontos interessantes, então, em 2019, nesse editorial publicado no JAMA Neurology, Rachinski, um dos pais da demência vascular, ele enfatiza o seguinte ponto, né? A consequência mais comum de doença cerebrovascular não é doença aguda, não é AVC, não é acidente vascular encefálico, e sim declínio cognitivo. Então, o AVC clínico, como a gente vê aqui, é só a ponta do iceberg, que está visível, que está para fora d'água. Mas submerso, existe uma grande carga vascular. E essa carga se manifesta como declínio cognitivo, alterações comportamentais, alterações de marcha, de equilíbrio, de continência urinária, mas não como AVC clínico. Então, reconhecer que existe uma grande parte da doença vascular que não se manifesta como AVC é um ponto interessante. Então, aqui está esse novo conceito, né, de declínio cognitivo vascular. Então, esse termo é um termo guarda-chuva, quer dizer, ele compreende todo o espectro, engloba várias formas de doença cerebrovascular e que pode contribuir com qualquer grau de declínio cognitivo. Então, desde uma coisa muito leve, clinicamente difícil de se detectar, até formas mais graves de demência. Esse termo também engloba e ele possibilita a associação de doenças degenerativas, como doença de Alzheimer. Então, aqui, né, esse conceito empresta um conceito já mais estabelecido em doença degenerativa, que a doença pode ter várias repercussões clínicas, desde cognição normal, até declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência leve, moderada e grave. E aí, então, o primeiro ponto a se fazer é se determinar clinicamente qual que é o grau do comprometimento. Então, pode ser um declínio cognitivo subjetivo, em que a pessoa percebe um declínio, não estou mais como eu era antes, porém no teste ainda está dentro da faixa do normal. Ou pode ser uma coisa um pouco pior, um pouco mais grave, que é o comprometimento cognitivo leve, ou CCL, em que a pessoa tem um declínio cognitivo comprovado nos testes.
O teste de memória já demonstra alterações, porém a pessoa está funcionalmente normal, ou quase normal. E aqui o terceiro grau, uma fase mais avançada, demência. Declínio cognitivo, comportamental, a soma dessas duas coisas gera declínio funcional. E aí, qualquer grau de doença vascular é possível, né? Mesmo graus leves, com doença degenerativa associada, ou uma forma mais pura de doença vascular. Essa forma mais pura, esse extremo do espectro, é o que a gente classicamente chama de demência vascular, em que se tem demência com declínio funcional e o principal contribuidor são as lesões vasculares. Porém, na vida real, não é tão simples assim. Por quê? Porque a doença vascular é muito heterogênea. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Olha, isso daqui é uma lacuna no tálamo esquerdo. E aqui embaixo é a lesão, né, caracterizada aqui na histopatologia como arteriosclerose. Aqui no meio, uma microhemorragia no lobo temporal esquerdo. E aqui embaixo você vê os sinais da microhemorragia. E aqui, uma aterosclerose, entupimento por placa de ateroma no sistema vértebro-basilar. E aqui embaixo, o ateroma. Então, você vê que os locais são diferentes, né? A histopatologia e a patologia é diferente. Então, por isso que a doença é tão heterogênea, porque depende muito do local do cérebro, da carga de lesão, de qual tipo de lesão e vários outros fatores. Então, numa tentativa de se homogeneizar, pelo menos em termos de patologia, alguns critérios foram propostos. Por exemplo, o critério de Newcastle, que tenta dividir, né, na patologia entre doença dos grandes vasos, então infartos grandes e corticais, múltiplos pequenos infartos e lacunas, doenças por infartos estratégicos, como lesões do tálamo, lesões em alguns pontos corticais, como o lobo parietal, principalmente a região lateral, lesões por hipoperfusão, pós-parada cardíaca, por exemplo. Alguns pacientes evoluem com declínio cognitivo intenso, pós-parada. Doenças hemorrágicas, seja macrohemorragia ou microhemorragia, e aqui quando tem doença mista, com patologia de Alzheimer. Então, essa heterogeneidade, ela se manifesta na clínica, mas também na imagem, como a gente vai ver numa aula mais para frente. Olha só, microhemorragias, aqui nesse caso por angiopatia amiloide, aparecendo como lesões hipointensas aqui no gradiente eco, nessa forma aqui, ó, a gente está vendo essas bolinhas pretas. Microinfartos, então aqui na esquerda na difusão, já brilhando, e no flare, mostrando aqui um infarto cortical. Pode ser por doença dos pequenos vasos, pode ser embolia. E as lesões de pequenos vasos, por exemplo, a leucoaraiose, então doença da substância branca, aqui no flare, mostrando essas lesões. Lacunas, né, pequenos infartos ou espaços perivasculares alargados na região subcortical. Então, olha como é heterogêneo. Então, clinicamente é realmente difícil. E aí, quando a gente pega indivíduos mais idosos, aqui então com 90 anos ou mais, a gente vai ver que a presença de lesão vascular é muito comum. Então, mesmo sujeitos com cognição normal, olha, eles têm em grande parte doença cerebrovascular. Porém, quando se pega demência, você vai ver que metade dos pacientes tem ou doença vascular pura ou doença vascular comórbida com doença de Alzheimer. Então, é muito comum, principalmente com o envelhecimento. E quando a gente pega os critérios diagnósticos, você vê que tem vários consensos. Quer dizer, olha como é heterogêneo mesmo nos consensos. Porém, o que tem em comum esses vários critérios? Uma relação temporal da lesão vascular, então de um evento agudo, clínico, cerebrovascular, com o declínio cognitivo. A pessoa teve um AVC, teve demência. Outro ponto é o exame neurológico com sinais focais, sinais de doença cerebrovascular, e os déficits cognitivos focais, além do chamado declínio integral. Mas o fato é
que é muito específico. Se a pessoa tem isso, ela tem doença vascular, tem demência vascular. Porém, não é muito sensível, porque a forma mais comum de doença cerebrovascular não é o AVC clínico, como a gente viu anteriormente. Então, aqui, esse conceito clássico de declínio em degraus. Então, a pessoa teve um AVC, como a gente viu aqui, ó, e teve um declínio, teve outro AVC, teve outro declínio, e foi declinando em degraus. Ou teve um infarto estratégico, chegou no grau de demência e nunca mais voltou. Quer dizer, esse evento clínico agudo é específico, mas não é sensível. A grande maioria dos pacientes não tem uma lesão clínica aguda, ou não tem um AVC. Grande parte dos pacientes tem uma chamada doença vascular subcortical isquêmica, ou doença dos pequenos vasos, que não tem uma história clara de doença vascular. O que os pacientes têm? Alterações de marcha, de equilíbrio, então chamada de parkinsonismo vascular, ou Parkinson dos membros inferiores, com várias quedas, instabilidade da postura, incontinência urinária de urgência. Muitos pacientes têm sinais de alteração comportamental, depressão, com apatia, com sintoma somático, de difícil resposta, chamada de depressão vascular, e alterações cognitivas, não somente na memória, mas também com alterações de padrão executivo, atencional, alentecimento do processamento cerebral, alterações visoespaciais, e um ponto que não existe uma relação direta, temporal, com um acidente vascular encefálico. Quer dizer, a pessoa não teve um AVC clínico. Frequentemente, o avanço não é em degrau, mas sim uma progressão contínua. No exame clínico, no exame neurológico, você não vê claramente sinais focais. E não se tem déficits focais cognitivos, como afasia, apraxia, heminegligência. E aí é muito mais difícil reconhecer isso como vascular. Então, grande parte das vezes, olha, essa lesão subcortical isquêmica, como a gente está vendo aqui, lesões confluentes, um FASECAS 3, né? A escala de FASECAS é a escala que vê lesão da substância branca, e um declínio cognitivo contínuo, não em degraus. Então, um dos critérios que tenta unificar esse pensamento, quer dizer, entrar numa conformidade, igualar as opiniões, é o critério Vascular Impairments of Cognition Classification Consensus Studies. Então, esse consenso, ele tenta unificar a linguagem. Então, como que ele divide? Primeiro é a demência ou comprometimento cognitivo pós-acidente vascular encefálico. Quer dizer, e aqui o ponto é, existe uma relação temporal da demência com o acidente vascular encefálico. Quer dizer, a pessoa não tinha demência, teve um AVC, teve um AVE, até 6 meses após, desenvolveu demência. Pode ser agudo ou pode ser um pouco atrasado. Mas o que importa aqui é a relação temporal. Esse critério permite múltiplas etiologias cerebrovasculares, pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, pode ser pós-parada, pode ser qualquer tipo de patologia vascular. E também permite a comorbidade degenerativa. Então, pode ter doença de Alzheimer associado. O que diferencia? Não tinha demência antes, teve um AVC, evoluiu para demência até 6 meses. Então, a relação temporal é o diferencial. Então, aqui um exemplo, esse paciente tinha uma lesão antiga, oligossintomática no tálamo direito, fez um AVC aqui no hipocampo esquerdo. Então, desconectou as duas regiões hipocampais do circuito de Papez, fez uma demência vascular pós-AVE. Então, teve um acidente vascular, evoluiu para demência. Já como a gente viu, a lesão vascular subcortical isquêmica é uma síndrome clínica que se relaciona à doença dos pequenos vasos. A pessoa pode ter lesões por infartos, por microinfartos, por lacunas e lesões da substância branca. O que unifica isso? Localização subcortical. Então, engloba aqueles termos como doença de Binswanger, ou estado lacunar, estado crivoso. Então, todos esses subtipos entram aqui como demência vascular subcortical isquêmica. Então, aqui um exemplo, olha, várias lesões
da substância branca, mostrando aqui também, ó, existe uma atrofia cerebral secundária. Aqui o PET, o metabolismo desse paciente, evidenciando claramente que essas lesões isquêmicas alteram, sim, o metabolismo, então a função cortical. Aqui um outro exemplo, é um estado crivoso, olha quantas lacunas aqui na região tálamo capsular, né? E o PET desse paciente realmente mostrando uma repercussão na função, ou seja, aqui no metabolismo cerebral. A demência por múltiplos infartos é a síndrome demencial que tem uma relação provável, então uma provável contribuição com infartos corticais grandes, infartos normalmente múltiplos. A pessoa normalmente tem sinais focais, tem déficits corticais focais. O que diferencia da demência pós-AVC? É que não tem uma relação temporal definida com as lesões vasculares. E às vezes a gente se surpreende. Então, esse aqui é um caso pessoal em que o paciente tinha um quadro demencial já avançado, né, mas não tinha história de lesão vascular, não tinha história de AVC. Mas quando a gente examinou e viu a imagem, claramente, ó, vários eventos vasculares, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, no lobo frontal direito, aqui na região temporoparietal, tem lesão isquêmica subcortical também. O fato é que esse paciente não disse, olha, teve um AVC, a família falou, teve um AVC. Quer dizer, não ficou clara essa relação. Então, aqui, você chama demência por múltiplos infartos. E as demências mistas. Então, a demência mista é um termo autônomo, quer dizer, ele se sustenta por si só, que engloba todos os fenótipos de declínio cognitivo vascular, todos eles, em que se tem uma associação com uma doença degenerativa. Em geral, a doença de Alzheimer, mas não só a doença de Alzheimer. E aqui um ponto importante é que você ordena pelo grau de contribuição da demência. Então, se você acha que o principal fator que causa demência é degenerativo, você chama primeiro doença de Alzheimer mais declínio cognitivo vascular. Se você acha que o principal motor, o principal fator para demência são as lesões vasculares, você ordena ao contrário. Você chama de declínio cognitivo vascular mais doença de Alzheimer. E aqui você pode usar para todas as demências degenerativas. Demência frontotemporal, demência com corpus de Levy, né? Então, várias outras contribuições. Então, você só ordena, na sua opinião, o que é o mais importante. Então, aqui um resumo final. Tá? Então, o declínio cognitivo vascular, do mesmo jeito que a demência degenerativa, ela pode ter uma fase chamada de menor, né, que equivale ao comprometimento cognitivo vascular, quer dizer, tem alteração cognitiva objetiva, mas não tem declínio funcional, ou pode ser o maior, que é um sinônimo de demência. Então, aqui, o primeiro grande item é esse daqui, ó, é o pós-AVE, é o pós-AVC, em que tem uma relação temporal. Teve um evento clínico, até 6 meses após desenvolver-se demência. Então, pode ser demência pós-AVC ou pós-AVE pura, só vascular, ou pode ter doença mista. A pessoa tinha um CCL por doença de Alzheimer, fez um AVC e desenvolveu demência. Aqui, os outros critérios, a doença vascular subcortical isquêmica e a demência por múltiplos infartos, não tem uma relação temporal com um evento clínico. Essa é a diferença. Quer dizer, não tem necessariamente a pessoa teve um AVC e evoluiu para demência 6 meses após. E aqui o conceito de doença mista. Você pode ter doença vascular pura ou doença vascular com algum grau de contribuição degenerativo. E você ranqueia, você coloca primeiro o que você acha que é mais importante. Então pode ser DCV com DA ou DA com DCV. Quer dizer, doença de Alzheimer com declínio cognitivo vascular ou o contrário. E lembrar que pode ser para qualquer tipo de demência degenerativa, não somente doença de Alzheimer. Então, esses critérios permitem a gente falar de uma maneira mais homogênea e facilita muito a contribuição. Muito obrigado pela atenção, eu fico à disposição para responder alguma pergunta.